Você já sentiu que alguém simplesmente virou as costas, como se você não valesse nada, como se o seu esforço, sua presença, sua entrega fossem invisíveis? E o pior, depois que você se afastou ou foi afastado, essa pessoa seguiu a vida como se você nunca tivesse existido. Mas aqui vai uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer. Quem hoje te ignora, mais cedo ou mais tarde se arrepende. Mas só se você souber exatamente o que fazer a partir de agora. E não é sobre implorar, correr atrás ou mostrar o quanto você está ferido. É sobre virar a chave, adotar uma postura tão poderosa que o outro começa a se perguntar onde foi que te perdeu. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 estratégias frias, silenciosas e letais, que fazem qualquer pessoa voltar arrependida. Mas atenção, isso não é um joguinho barato. Isso é psicologia comportamental, é filosofia estoica, é controle emocional na prática. E se você aplicar essas estratégias do jeito certo, vai ver a mágica acontecer, não por sorte, mas por postura. Então já se prepara, porque o que você vai descobrir hoje pode virar o jogo da sua vida. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual situação você está enfrentando agora. E claro, dá uma olhada no conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Lá tem algo que pode transformar sua forma de enxergar tudo isso. Vamos começar. Se afaste friamente. Você lembra da última conversa? Talvez tenha terminado com um tanto faz, ou com aquele silêncio gelado que te fez se sentir descartado. E por dentro, tudo o que você queria era uma explicação, um sinal de que ainda importava, uma mínima reação. Mas o que veio foi o vazio, a ausência de qualquer sentimento. Só que aqui está o ponto. Quando você tenta se justificar, quando insiste, quando continua disponível, você alimenta o ego de quem já virou as costas. E é aí que o arrependimento nunca vem. Agora, imagina o seguinte cenário. Um dia você está lá, sempre presente, mandando mensagem, tentando entender. No outro, você simplesmente desaparece. Não dá mais sinal. Nenhum texto, nenhuma curtida, nenhuma reação. Você vira o silêncio. E isso, meu amigo, é ensurdecedor. Porque quem se acostumou com a sua presença constante sente o corte, sente o frio, começa a se perguntar: será que ele esqueceu de mim assim tão fácil? É nessa hora que a mente do outro vira um labirinto. Cada passo que você dá para longe é como um espelho quebrado que começa a refletir o erro dele. Só que para isso funcionar, o seu afastamento precisa ser firme, sem indiretas, sem cena, sem drama. É como diz Epicteto, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Enquanto a pessoa acreditar que ainda te tem, ela nunca vai te valorizar. Então, você precisa mostrar que ela não tem mais nada. E aqui vai um detalhe cruel que ninguém te conta. Quando você se afasta de verdade, no começo, a pessoa finge que não sente. Ela posta, ela sorri, ela finge que venceu. Mas aquilo é máscara. E máscara uma hora cai. É nesse momento que ela começa a procurar sinais, a espiar suas redes, a buscar seu nome em silêncio. E tudo isso porque você sumiu com frieza, não com ressentimento. Porque ressentimento é apego disfarçado, mas frieza é indiferença real. Você não precisa desaparecer para sempre, mas precisa sumir o suficiente para que sua ausência comece a incomodar. Precisa ir tão longe que o outro não consiga mais prever seus passos. Precisa causar dúvida. E a dúvida é o começo do arrependimento. Você já deu demais. Agora é hora de deixar o silêncio trabalhar por você. Acredite, quem sentiu a sua presença de verdade vai implorar pelo seu retorno. E quando isso acontecer, você decide se ainda vale a pena ou se o jogo já virou para sempre. Existe uma coisa curiosa sobre o ser humano. Ele só começa a valorizar o que tinha quando percebe que não pode mais alcançar. Enquanto algo ou alguém está ali, disponível,
previsível, constante, é natural que seja tratado como garantido. O problema é que muitas vezes quem mais entrega, quem mais está presente, é exatamente quem mais sente o peso da negligência. E isso não acontece porque o outro é cruel. Acontece porque o acesso era fácil demais. No fundo, ninguém teme perder o que acredita que sempre vai ter. E essa é a armadilha. Quando alguém sabe que você está sempre ali, respondendo rápido, dizendo sim, aceitando migalhas, essa pessoa perde o senso de urgência, de cuidado, de presença verdadeira. A conexão vira rotina, e a rotina, quando não é cuidada, vira desprezo sutil. Mas algo começa a mudar no instante em que aquela presença constante desaparece do radar. Quando o telefone já não toca, quando a resposta não vem, quando a presença se torna ausência. É nesse exato ponto que a mente do outro entra em colapso silencioso. Porque antes era fácil, agora não é mais. Antes era certo, agora é dúvida. E a dúvida, nesse caso, corrói por dentro. A inacessibilidade não é um jogo, é uma postura. É uma forma de mostrar, sem gritar, que algo mudou. Que aquilo que era oferecido de graça agora tem valor, que aquilo que era previsível agora virou ausência sentida. E o mais cruel disso tudo, o outro não sabe se perdeu de verdade ou se é apenas um susto. Essa incerteza consome. Como dizia Sêneca, nada é mais admirado do que aquilo que está fora de alcance. Tornar-se inacessível é recuperar o próprio valor diante de quem já não via mais brilho. É devolver a si mesmo o poder que foi entregue sem controle. E quando isso acontece, o silêncio começa a fazer barulho. Barulho na cabeça de quem achava que poderia ter você para sempre. Então, com o tempo, surge o arrependimento. Mas não um arrependimento qualquer. É aquele amargo, silencioso, que vem quando já não se tem mais acesso àquilo que parecia garantido. E nessa hora, quem perdeu começa a correr atrás. Só que agora o acesso é controlado e a chave não está mais nas mãos de quem te subestimou. E quando o silêncio já tiver feito o trabalho sujo, quando a ausência tiver plantado a dúvida, é hora de aparecer de novo, mas não como antes, porque agora o jogo muda. A nova versão não é mais a pessoa que esperava, implorava, se diminuía para caber no espaço apertado que o outro oferecia. Agora quem aparece é alguém irreconhecível, mais calmo, mais bonito, mais firme, mais confiante e o melhor, sem dizer uma palavra. O impacto real não vem quando você tenta provar algo. Vem quando você simplesmente se torna aquilo que duvidaram que você poderia ser, aquilo que te disseram que era impossível. Quando você caminha na rua, posta uma foto, entra em um ambiente e a presença fala mais alto do que qualquer explicação, porque ali não está mais a versão quebrada, está alguém que reconstruiu tudo em silêncio. E é nessa hora que o outro começa a tremer por dentro. Porque esperava te ver na pior, te encontrar ainda preso no passado, ainda em busca de respostas. Mas o que vê é um olhar diferente. Um corpo mais firme, uma mente mais leve, uma energia mais limpa. E a pergunta que ecoa na cabeça é: como isso aconteceu tão rápido? A verdade não foi rápido, foi profundo. Enquanto o outro se distraía com o mundo, você mergulhava em si. Marco Aurélio já dizia: a melhor vingança é ser diferente daquilo que causou o mal. E é exatamente isso que a nova versão representa. Você não revida, você não grita, você não expõe, você simplesmente se transforma. E essa transformação é o maior castigo para quem esperava te ver destruído. Porque agora, por mais que a pessoa tente se aproximar, já não encontra mais o mesmo espaço. Nada machuca mais do que ver alguém que você teve nas mãos brilhar sem você. Nada cria mais arrependimento do que perceber que aquela pessoa que parecia frágil, insegura, emocionalmente dependente, hoje é tudo o que você sempre desejou. Só que agora,
inalcançável. E o mais cruel, a nova versão é silenciosa, não precisa esfregar nada na cara de ninguém, porque o brilho fala por si. Porque a mudança incomoda sem precisar ser anunciada. E quem te viu de perto, quem conheceu suas fraquezas, sente o impacto muito mais forte. Porque agora não há mais volta. E quando essa nova versão surge, segura, leve e inacessível, o que mais causa impacto não é o que ela faz, é o que ela deixa de fazer. Porque a arma mais poderosa que alguém pode carregar depois da mudança é a capacidade de ignorar com elegância, sem ódio, sem resposta, sem teatrinho, apenas uma presença silenciosa que passa e deixa o outro tentando entender onde perdeu o controle da situação. É aí que começa o jogo psicológico mais cruel, porque enquanto o outro espera uma reação, uma resposta, um sinal de mágoa, tudo o que recebe é o seu desprezo silencioso, o olhar que passa reto, a mensagem que nunca chega, a ausência de qualquer sinal de que você ainda se importa. E isso, essa ausência calculada, corrói mais do que qualquer discussão. Quem te ignorou, no fundo, achava que teria você na hora que quisesse, que bastava estalar os dedos e você voltaria. Mas agora, quanto mais tenta entender sua frieza, mais se afunda na dúvida. Será que você esqueceu? Será que está com alguém? Será que nunca mais vai olhar para trás? A curiosidade nesse ponto vira agonia, porque ninguém suporta a sensação de estar sendo ignorado por quem antes fazia tudo para ser notado. E o mais curioso é que o silêncio não precisa ser hostil, é elegante, é discreto, é maduro. É o tipo de silêncio que não busca ferir, mas que fere, porque o que fere de verdade é o contraste. A memória da antiga versão sempre disponível, agora fria como gelo, intocável, indiferente. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. E quando você ignora alguém com calma, sem provocação, você altera a percepção que o outro tinha sobre si mesmo. Ele deixa de se sentir importante, deixa de se sentir no controle, começa a perceber que talvez tenha sido só mais um, e isso dói. A verdade é que enquanto você responde, ainda mostra que se importa. Mas quando você ignora com classe, você confunde, desarma, inverte, e nessa inversão, o arrependimento começa a nascer. Porque aquilo que era certo, agora virou dúvida. E toda dúvida bem construída gera um desejo ardente de recuperar o controle, de ser notado, de ser desejado. Mas o problema é, você já aprendeu a não entregar mais esse poder. E quando a ausência já for notada e a indiferença já estiver fazendo efeito, chega o momento de provocar. Mas não com palavras, nem com indiretas, muito menos com provocações forçadas. A provocação mais poderosa que existe é aquela que vem da sua simples presença, quando quem te deixou de lado se vê diante de alguém completamente diferente. E tudo isso sem você dizer absolutamente nada. O mais curioso é que a maioria das pessoas acha que precisa fazer barulho para ser notada. Mas o barulho verdadeiro não está no que se fala, está no que se torna, porque não há nada mais provocador do que alguém que foi descartado e que agora brilha mais do que nunca, sem justificar, sem correr atrás, sem tentar explicar a própria mudança. E isso desperta uma pergunta que incomoda: como ele conseguiu? Porque não era para você estar assim, era para você estar no chão, perdido, quebrado, mas em vez disso está mais calmo, mais centrado, mais focado. Essa imagem sozinha provoca mais do que qualquer grito, porque a mente de quem te perdeu começa a trabalhar sozinha, e quanto mais tenta entender, mais se perde na própria confusão. A reflexão surge: e se eu tivesse valorizado antes? Só que agora já é tarde, porque o tempo passou, a oportunidade também, e o que restou foi só a imagem de alguém que superou tudo em silêncio e voltou como uma versão impossível de ignorar.
Essa é a provocação mais poderosa que se pode causar. Mostrar com a própria vida que nada te destruiu, que tudo te fortaleceu. Como dizia Marco Aurélio, a melhor resposta é não se igualar. E quando você decide não se igualar à frieza, à indiferença e ao desrespeito que sofreu, você se eleva. E essa elevação é o que mais fere quem esperava te ver no chão. Porque agora, tudo o que você é, provoca. O jeito como caminha, o olhar mais firme, a postura mais ereta, a paz que não pode ser fingida. Não precisa dizer nada, não precisa responder, não precisa provar. A verdadeira provocação vem do reflexo que o outro vê em você. E esse reflexo agora mostra exatamente tudo aquilo que ele jamais vai alcançar de novo. E quando a provocação silenciosa já tiver deixado suas marcas, chega o momento mais amargo, mas também o mais doce, o da vitória. Mas não qualquer vitória. É aquela que acontece justamente nos lugares onde zombaram de você, onde disseram que você não era capaz, onde te viram falhar, cair, implorar. E agora, sem fazer estardalhaço, você volta lá vencendo. Não existe dor maior para quem te subestimou do que te ver alcançar exatamente aquilo que te disseram que era impossível. Porque o sucesso, quando vem depois do abandono, não é apenas conquista, é resposta, e uma resposta que não precisa de palavras, que não precisa de explicações, apenas acontece e fala por si. Talvez no passado riram do seu sonho, minimizaram sua capacidade, disseram que você era demais ou de menos. Talvez tenham te deixado justamente por não verem valor suficiente em você. Mas agora, o que eles veem é alguém que cresceu além do que eles conseguiam enxergar. E a única coisa que resta para quem não acreditou é o gosto amargo de ter te perdido para o próprio orgulho. E aqui entra uma das lições mais poderosas do estoicismo. Você não deve buscar vingança, você deve buscar excelência, porque é ela quem corrige, quem responde, quem se vinga sem levantar a voz. E quando essa excelência aparece, no seu jeito de falar, de vestir, de viver, ela grita mais alto do que qualquer discussão do passado. Não é sobre mostrar o que conquistou, é sobre se tornar alguém que nem precisa mais mostrar, porque a vida, com o tempo, faz questão de exibir aquilo que foi conquistado com silêncio, com dor, com disciplina. E quem te julgou pequeno agora é obrigado a olhar para cima. A vitória que mais machuca é aquela que ninguém esperava, principalmente quando ela vem de alguém que foi descartado. Porque aí não existe desculpa, só arrependimento. E esse arrependimento é silencioso, é solitário, e vem quando já não há mais nada a ser feito. E depois de tudo, do afastamento, do silêncio, da transformação, da vitória, vem o momento mais poderoso de todos, o da paz. Mas não qualquer paz. É aquela que foi construída com dor, com noites mal dormidas, com lágrimas escondidas. Aquela que só entende quem já chorou calado, quem foi ignorado, rejeitado, esquecido, mas que mesmo assim decidiu não se rebaixar. Decidiu não se vingar com palavras, mas com evolução. Esse silêncio que um dia foi sua dor, agora se transforma em sua maior arma, porque quem te feriu esperava reações, esperava ataques, esperava que você implorasse, que perdesse o controle. Mas o que veio foi o oposto: maturidade, controle, frieza. E isso, para quem vive de alimentar o próprio ego, é insuportável. Porque quando não há reação, nasce o medo de que você tenha realmente superado. E é aqui que você precisa respirar fundo, se olhar no espelho e entender: você sobreviveu ao pior. Você passou pela rejeição, pela sensação de não ser suficiente, pelo vazio que ficou quando tudo acabou. E ainda assim, você está aqui, mais forte, mais calado, mais sábio.
Essa é sua vingança. Essa é sua resposta ao mundo. A sua existência plena, agora, é o grito silencioso que ecoa dentro da cabeça de quem te perdeu. Sêneca dizia: a maior prova de grandeza é suportar com serenidade a injustiça. E foi isso que você fez. Suportou o desprezo, a humilhação, a dor da ausência e não reagiu com desespero. Reagiu com reconstrução. E agora, quem antes te viu quebrado, te observa inteiro e não entende como isso foi possível. Então entenda, você não precisa provar mais nada. Seu silêncio já disse tudo. E mesmo que nunca chegue uma mensagem, um pedido de desculpa, uma confissão de arrependimento, isso não importa. Porque o que importa é que você saiu disso maior. Mais você, mais consciente do seu valor. Você não venceu por vingança. Você venceu porque decidiu parar de implorar por lugares que não sabiam te receber. E agora, cada passo que você dá em paz, cada conquista silenciosa, cada sorriso verdadeiro, é como uma flecha que atinge o peito de quem te deixou achando que nunca sentiria sua falta. Você não precisa se vingar. Você só precisa continuar crescendo. O resto, a vida cobra. Agora que você chegou até aqui, é impossível sair desse vídeo sendo a mesma pessoa que entrou. Porque tudo o que você sentiu até agora, a dor, a indignação, a raiva engolida, a sensação de ter sido feito de bobo, tudo isso está prestes a virar combustível para a sua virada. E se ninguém nunca te disse isso antes, eu vou dizer agora: você não é descartável, você nunca foi. Você apenas deu demais a quem merecia pouco. E agora chegou sua hora de se reconstruir com frieza, com classe, com silêncio e principalmente com amor próprio. Porque você ainda vai surpreender muita gente. Vai calar muitas bocas. Vai causar arrependimentos profundos apenas com a sua nova presença. E quando esse momento chegar, você não vai precisar dizer nada. Só vai sorrir. Porque finalmente entendeu o seu valor. Então comenta aqui embaixo: eu sou o silêncio que incomoda. Escreve isso com força, com raiva, com orgulho. Porque essa frase não é só uma frase. É um lembrete de que você está pronto para o próximo nível da sua vida. E que quem te perdeu, perdeu algo que jamais vai encontrar de novo. Lembra disso. Você não precisa ser aceito onde não é valorizado. Você precisa ser gigante onde ninguém acreditou que você podia crescer. Obrigado por assistir até aqui. Agora clica no vídeo que está aparecendo aí no card, porque ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais esse processo de transformação. E não esquece de acessar o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Ele pode ser exatamente o que faltava para a sua virada começar hoje. Nos vemos no próximo vídeo.